forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? E hoje rouco, meu José Gomes, meu grande amigo José Gomes. Mas não posso deixar de levar o conhecimento para você, meu amigo e minha amiga que está assistindo. E hoje trazendo essa referência aqui na área dos tecnólogos, José Gomes, mais conhecido como Gomes, ex-presidente da Federação dos Tecnólogos. É uma satisfação, viu, Gomes? Mas peço só um segundo para você e pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moral pra gente. O trabalho aqui é árduo, mas a gente sempre faz com carinho para vocês. E não esquece o Triple C. Curte, comente e compartilha. José Gomes, para os íntimos, para os amigos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui. Se apresente para quem não lhe conhece ainda. Quem é o Gomes? Pois é, Diego, eu que agradeço esse convite. E é importante que os tecnólogos acompanhem toda essa nossa trajetória, toda essa luta. Eu sou ex-presidente da Federação Nacional dos Tecnólogos, hoje eu estou como diretor jurídico e institucional e sou presidente da Associação dos Tecnólogos da Engenharia do Estado de Sergipe. Maravilha. E Gomes é uma referência aqui, muitos anos de experiência na área da Petrobras. Hoje está todo mundo aqui meio que saindo da gripe, todo mundo tossindo. Peço desculpa para você que está nos assistindo aqui, que a gripe aqui foi pesada esse último mês aí, né? Rapaz, Festa junina, muita cerveja, calor, né, frio, cerveja. Muita cerveja, muita fumaça da fogueira. Mas estamos verdade. vivos e estamos aqui para poder levar o conhecimento pro pessoal. Ô Gomes, qual foi o maior desafio seu enquanto trabalha em frente à parte de tecnologia? Veja bem, meu maior desafio foi duas situações. Primeiro foi ter participado como coordenador do grupo de trabalho lá no Confea, tá? Que a gente conseguiu avançar alguns passos e eu fiz a relação de algumas conquistas que nós tivemos. E o outro foi do próprio CREA. A gente criou o grupo de trabalho voltado para a regulamentação e valorização dos tecnólogos e de todo o sistema. Ô Gomes, como é que você vê essa questão do papel dos tecnólogos no avanço da engenharia? Veja bem, Diego, esse trabalho ele não pode ser desalinhado. Esse trabalho, nós entendemos que é um trabalho dos profissionais registrados no sistema Confea-CREA. Então, em momento algum, a gente pode permitir esse desalinhamento, esse discurso desencontrado, porque são todos profissionais do sistema. E o que a gente procura é valorizar exatamente o sistema e os profissionais. Ô Gomes, as principais habilidades de um tecnólogo precisa desenvolver para ter um sucesso nessa área? Como toda área, você tem que estar disposto a estar no mercado, né? Estar disposto a lutar e procurar ser o melhor, cada dia fazendo o melhor, para poder se alcançar a excelência. E quando você se destaca na sociedade, então as oportunidades elas chegam. O trabalho, reconheço do seu trabalho que você vem andando aí, eu te conheço há uns 9 anos, mais ou menos. Isso. E eu sei que a luta foi grande com o Confea e com o CREA, com os presidentes que passaram, enquanto você estava à frente da federação. O que é que você acha que está faltando para o tecnólogo ter a sua voz dentro do conselho? Eu vejo que está faltando vontade política, porque a gente já conseguiu avançar. Inclusive tem dois processos que está tramitando lá na SEAP, no Confea, que depois de muita luta a gente percebe que os processos não andam. Então isso é falta de vontade política. E aí a gente precisa do apoio dos conselheiros, de presidentes de CREA, presidente do Confea,
que entenda o nosso trabalho, que entenda a nossa conquista, que até agora, até aqui, a gente conseguiu ter um ganho considerável e que abra as portas efetivamente para os tecnólogos. Justamente. Eu acredito, Gomes, que o caminho já está próximo. Mais longe já teve, você veio ralando aí o joelho, né? Ao grosso modo falando. E eu acredito que o novo presidente aí vai dar continuidade ao seu trabalho e vai conseguir a tão sonhada cadeira, né? Dos representantes do tecnólogo dentro do sistema, né? Isso, é isso que a gente pleiteia, é isso que a gente procura, né? E, inclusive, ontem eu estava na plenária, né? Eu tinha enviado um ofício para o presidente do CREA Sergipe, solicitando a nossa participação, solicitando a ocupação dessa cadeira de representante dos tecnólogos. Ele atendeu o ofício, né? Mandou um convite para mim, mandou o convite para o atual presidente, que é o Pedrão. Mas não houve tempo hábil para o Pedrão se encontrar presente e eu estava presente na plenária de ontem. E a gente pleiteia, assim, esse assento, porque a gente não tem representação oficial dentro do plenário, nem do CREA, nem do CONFEA. E a gente precisa contar com a ajuda do presidente, tanto de CREA como do CONFEA. Você tem em mente, Gomes, quantos profissionais dessa área tem representando dentro do sistema? Dentro do sistema a gente tem 8.000 e poucos profissionais hoje. No CREA Sergipe nós temos, há 5 anos atrás, nós tínhamos em torno de 48, hoje a gente tem 250 mais ou menos. Então quer dizer que é uma categoria, né, profissional que vem crescendo a cada dia. E crescendo porque tem alguém na frente tomando a rédea, puxando, porque é cansativo, você sabe, você participa, você vê como é cansativo. Você está puxando os profissionais para se valorizarem, mas só existe a cobrança. A cobrança existe. Ah, isso, e por que não fez aquilo? E o processo, como é que anda? E o projeto, como é que está? Então, tudo isso aí, bem verdade, que leva um tempo. Mas esse tempo, para nós, ele está sendo demais. É por isso que a gente precisa contar com o apoio do presidente Dilson, do CREA Sergipe, e do presidente Vinícius, que tem muito acesso lá em Brasília com os deputados, senadores. Você sabe que o que poder contar com seu amigo, apesar de estar fora hoje, você sabe que sempre vai ter esse espaço aqui. E no mais também em off, você sabe que pode contar com seu amigo aqui, para o que der vier. Que eu sempre também fui aguerrido nessa questão dos tecnólogos, para poder dar essa voz para vocês, que todo profissional tem que ter sua representatividade. Se você não tem a sua voz, você não pode ter a representatividade que você merece, né? Você dá o destaque para você. Isso, é como diz aquele ditado popular, né? Quem não é visto, não aparece, né? Então, a gente agradece desde já, eu sei perfeitamente o seu entendimento com relação à nossa causa, sei que você é um cara que vem acompanhando o nosso trabalho de muito tempo e com todo esse trabalho que eu venho tratando, eu e poucos colegas na federação, nós representamos 6 estados, então a gente tem conseguido esses trabalhos, inclusive o PLS 1024, ele é agora de 2024. A gente conseguiu falar com o senador Isalci, lá do DF, e ele deu entrada no projeto de lei de regulamentação e valorização da profissão dos tecnólogos, e esse projeto dá outras providências também. Vamos sair um pouco da esfera do sistema e vamos falar na parte prática técnica. Qual seria que você podia destacar para a gente um trabalho que você tinha feito enquanto tecnólogo, que foi desafiante e engrandecedor para você enquanto profissional? Veja bem, a gente tinha um travamento e uma falta de respeito com a nossa profissão em função de que alguns engenheiros exageram na reserva de mercado. O tecnólogo ele não pode, de maneira nenhuma, tomar espaço de engenheiro.
assim como o engenheiro não pode tomar espaço de um tecnólogo, porque o curso de engenharia é muito mais abrangente. É 5 anos, enquanto o tecnólogo é 2 anos e meio, no máximo 3. Minha turma foi de 3 anos, porque foi a primeira turma aqui no estado de Sergipe, e a gente começou com gestão ambiental, depois o MEC veio, fez um provão e mudou o curso para tecnólogo em segurança do trabalho. Então a gente não tem, do ponto de vista legal, nem do ponto de vista prático, como tomar espaço de engenheiro. A gente apenas quer o nosso espaço. Então, uma das questões que eu posso destacar foi a revogação da Resolução 313, porque ela não nos concedia as atribuições devidas e, além do mais, deixava sob a supervisão de engenheiro. Então a gente conseguiu minutar uma nova resolução. Eu estava coordenando o grupo de trabalho lá no Confea e a gente conseguiu aprovar, e aí nasceu esses processos, que é o 08245 de 2018 e o 3518 de 2020, que está tramitando no Confea, tá na CEAP. Foi arquivado o ano passado em função da troca de presidente. Segundo informação, esse é um trâmite legal, mas já foi desarquivado e está para ir para plenário. Esse projeto vai mudar em quê na área de tecnologia? Esse projeto, esses processos, no caso, né? Então, o 3518, ele dispõe sobre a minuta do projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão dos tecnólogos. O que é que vem, o que é que nasce daí? Esses processos que estão lá, nasceu o PLS 384, que é de 2024. Esse que eu acabei de falar. Uhum. Nós temos o PL 1024, que é de 2020. E nele, no 1024, a gente conseguiu inserir os tecnólogos na Lei 5.194. Porque muitos tecnólogos em segurança do trabalho me cobram para ocupar uma cadeira no SESMIT. SESMIT é regido pela NR4, norma regulamentadora número 4, onde você tem um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um enfermeiro e um médico do trabalho. Aí o vácuo fica entre o técnico de segurança e o engenheiro de segurança. A gente está pleiteando essa cadeira também no SESB. Mas isso é possível depois de aprovado esse projeto. Maravilha. O Gomes, como é que você vê a questão da tecnologia modificando, impactando a nossa engenharia? Veja bem, tem coisas... Tem um ditado que diz o seguinte: você às vezes deixa de avançar porque tem medo do desconhecido, não é? Você às vezes se tranca dentro de um quarto, fecha as portas para o mundo porque tem medo do desconhecido. A mudança, ela é boa, ela é salutar, desde quando você tenha um determinado controle e que tenha capacidade de vigiar. Porque você não vai simplesmente sair do bom para ir para uma coisa pior. Não, você tem que sair do bom para uma situação melhor, para dar um passo para avançar, mesmo acompanhando todo esse avanço da tecnologia que está, assim, super acelerado. A tecnologia está demais. Eu converso aqui com os amigos que passaram aqui na mesa, a questão dessa tecnologia na parte da engenharia, que em breve o pedreiro vai deixar de existir, a mão de obra qualificada de armador vai deixar de existir, carpintaria, porque hoje tudo está se modernizando e as máquinas vão fazer parte dessa modernização. A questão de serviço de pedreiro, por exemplo, que tem a ver com a gente, né, obviamente, vai ficar muito para aquele serviço micro, mas o grosso mesmo vai deixar de existir. Como é que você vê essa questão do impacto do setor da construção civil para a questão de mão de obra, né? Queira ou não, ela é impactante, né? Essa situação, ela cria um impacto muito grande. Mas também, Diego, a gente tem que ver o seguinte:
quando você chega numa determinada comunidade que vai passar uma estrada, já foi projeto, foi aprovado na prefeitura, já foi passado por mãos de engenheiros, de arquitetos, de pessoas, de profissionais da área, você tem que ter o cuidado de primeiro fazer um convite, fazer uma palestra com aquela comunidade, para orientar. Não é obrigação legal, mas é uma obrigação moral. A gente na Petrobras, quando ia passar um gasoduto para determinada comunidade, a gente reunia os moradores e fazia um briefing com eles, passava as orientações dos riscos e o que seria importante futuramente. Então, eu entendo que esse avanço da tecnologia é importante para a engenharia ou qualquer setor, para mim é importante. Agora, os profissionais da área têm que acompanhar, procurar acompanhar a tecnologia. Tem que atualizar, porque vai ter muito desemprego. Vai ter bastante desemprego. Verdade. Hoje existe um boom, né? Na realidade, não hoje, tem uns anos já que vem um boom na construção civil. Hoje tem a dificuldade de você achar mão de obra qualificada, porque também muita gente deixou de querer trabalhar na construção civil, porque é um emprego pesado, né? Então, aquele cara que trabalhava na construção civil, hoje ele abriu uma merceariazinha, abriu um barzinho, abriu uma lojinha de roupa, tal. Está trabalhando em outra coisa sem ser construção civil. Então, hoje, quem vive da construção civil sofre. E aí eu fico pensando, com essa modernidade, esse cara que está ficando para trás, ele vai ficar desempregado e vai ficar à mercê dos governos. Com certeza. Para variar. É por isso que eu estou dizendo, a preocupação é essa, você tem que acompanhar a tecnologia. Você tem que acompanhar vigiando. É bom para mim? É bom. Se a tecnologia está chegando, ela vai me trazer uma mudança. Será que essa mudança vai ser salutar para os profissionais? Então, toda mudança ela tem um agravante, né? Ela tem ela causa esse impacto, porque você não está acostumado com aquela mudança. E por isso que você deve se atualizar. Esses profissionais devem se atualizar, porque senão realmente vai ficar para trás. Qual o conselho, Gomes, que você daria hoje para um estudante que está pensando em fazer parte dessa área tecnológica como tecnólogo? Qual o conselho que você daria para esse rapaz? Vou por essa moça, né? Eu diria o seguinte, Diegão, que qualquer curso que você pretenda fazer, porque a carreira da vida a nível de instrução, alfabetização, educação infantil, primeiro grau, segundo, terceiro, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quem tem condições de chegar no pós-doutorado, muito bem, parabéns. Mas às vezes você para porque você não tem recurso financeiro e às vezes também você não tem um espaço que foi lhe dado na sociedade. Então você vai, chega na graduação, chega na especialização, já para. Mas é preciso que se tenha vontade realmente de querer aprender, de querer estudar. Porque quem tem vontade faz qualquer curso. Você vê que naquela época, eu acho que você não era nascido ainda, jovem agora. Me senti jovem. Se fazia aqueles cursos de rádio, de concerto de rádio, não tinha internet, era pelo livrinho. Você recebia em casa o livrinho, consertar aqui, puxar aqui, tirar essa válvula daqui, botar aqui e tal. Rádio e televisão. Então não se tinha essa tecnologia na época. E teve gente que fazia e vivia disso. Porque na época era o recurso que se tinha para esse mercado. Então esse mercado foi embora, acabou, a tecnologia chegou. Então hoje você daria um conselho para um cara que está pensando em ser tecnólogo: venha participar. Venha participar, participe, faça o seu papel, plante sua árvore, desenvolva o que você precisa, o que você pretende e trate com seriedade, porque a instrução, o estudo, o aprendizado é uma coisa séria. Ou você aprende ou não aprende. Quais áreas do tecnólogo que você acredita que terão um grande impacto na engenharia nos próximos anos?
São diversas áreas. Por exemplo, a área da agroecologia é uma área que, para mim, ela é futurista, ela deve trazer bons frutos para os tecnólogos da área do campo, né? Tá essa briga aí do governo em não querer valorizar os agricultores, né? O pessoal do campo, mas eu acredito que isso aí é coisa passageira. Tudo passa, até uva passa. Tudo passa, até uva passa. Na vida, como diz o outro, na vida é tudo passageiro, menos o motorista e o cobrador em serviço, né? Então, assim como o pessoal da agroecologia, pessoal de segurança do trabalho, pessoal tecnólogo na área civil, elétrica, mecânica, todos eles têm o seu papel fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Você tocou no assunto aí da questão do fazer um mestrado, pós-doutorado, pós-MBA e tal. Como você vê essa questão da importância da educação continuada para os tecnólogos na área de engenharia? Eu vejo, assim, de uma importância incomensurável, porque na Europa, se você tem um curso técnico, tem um curso tecnólogo, você é um cara que tem como abraçar uma mão de obra especializada, você é um profissional dessa área, você é muito bem valorizado, diferente daqui do Brasil. Porém, eu acho que o Brasil tá assim, eu quero crer que esteja tomando um rumo diferente, sendo espelhado, sendo copiado por esses países da Europa que se desenvolve assim, está em pleno desenvolvimento. Você vê um brasileiro que sai daqui para dirigir um carro em Portugal, na Alemanha, no Canadá, o cara está lá e está vivendo bem como motorista. Então, quer dizer, imagine um cara da área de construção, um mecânico, um cara da elétrica, então um cara da civil. Então, eles têm o valor que é devido. Não se retira um valor de um profissional desse, porque o trabalho lá também é levado a sério, assim como o estudo é levado a sério. Aqui no Brasil, infelizmente, tem faculdades e faculdades. Brasil é um caso à parte, né? Pelo amor de Deus. Aqui, e com essa questão do EAD ainda mais, é que piorou foi tudo, né? Qualidade profissional, tanto na engenharia como os tecnólogos. Estava aqui entrevistando aqui um colega também da parte de técnica de edificações, mangueou tudo. Tá tudo mangueado, tá de qualquer jeito, levando profissionais para a sociedade de forma irresponsável. E aí o conselho que tem que ser o enxugador dos problemas da sociedade, uma coisa que o MEC, em vez de olhar para isso, vamos olhar a qualidade, em vez de a gente soltar o povo lá formado canudo, beleza, um bocado de gente com canudo, mas tem gente que não sabe fazer um mal com um copo. Verdade. Entendeu? Tem gente que sai da faculdade e não sabe nem o que é um barrote. Imagina que é uma obra. Entendeu? Então, assim, eu estou falando isso na área da gente, na área da tecnologia. Como é que você vê, não está aqui nem na pauta, mas como é que você vê essa questão do EAD? Olha, Diego, eu nunca concordei com esse ensino à distância. Não concordei, porque você vê, na sala de aula, tem aluno que passa colando, está ali, o professor deu um vacilo, ele já pega a colinha e tal. Rapaz, isso é prejuízo para ele próprio, ele não vai aprender. Né? Então, é melhor que você tire uma nota 4, que vá para a recuperação. Sabendo dos 4, né? Sabendo porque tirou os 4, e vá para a recuperação depois e realmente recupere, do que você tirar 8 sem saber de nada. Então, o ensino à distância, para mim, é a mesma coisa de um aluno que passa na faculdade com essa mentalidade. É complicado. Ô Gomes, quais são os maiores equívocos e mitos sobre o trabalho de um tecnólogo? Equívoco é o que a gente tinha, por exemplo, na engenharia, né, no sistema, né, que eu enfrentei, nós enfrentamos esse equívoco da resolução 313, porque na tabela de atividade do MEC, quando ele lançou em 2007, 2008 mais ou menos, tabela de atividade do profissional tecnólogo, inclusive já com
com o registro. Então, essa resolução, ela destoa completamente do que dizia o projeto. Então, para a gente chegar e revogar, conseguir revogar essa resolução 313, foi baseada em exaustivas discussões. Inclusive com o MEC, quantas vezes a gente sentou lá em Brasília com o MEC e toda a proposta que a gente botava na mesa, o representante do MEC não queria saber. E a gente, enquanto federação, aí a gente se retirou porque não tinha como avançar. Então, são situações onde você diz, isso está errado, e o gestor não está querendo enxergar. Então, foi paulatinamente, a gente veio mostrando que não tinha essa necessidade em função do objetivo do curso, não tinha necessidade disso, todo mundo é profissional. E a gente cobrou do MEC também várias vezes que continuasse com a fiscalização nas universidades, nas instituições de ensino. Como é que você lida? Você trabalhando no Petrobras, você deve ter recebido pouca pressão na vida. Como é que você lida com essa questão de pressão e prazo dentro de obra? Magal que sabe da minha vida lá dentro. 35 anos lá dentro. Diego, eu peguei uma pressão, não sei se você se lembra, daquele... Lá em São Miguel dos Campos, que uma estação estourou, matou 4 pessoas, 1 Petrobras e 3 contratados. Eu trabalhei naquela área até 2001. Aí me transferiram para o Rio, porque eu tinha feito o curso da pré-certificação da ISO 14000 e eu fui ser multiplicador. Aí 4 anos depois, 5 anos depois, teve essa explosão. Quando eu fiz o relatório, porque você que é profissional, você faz o relatório, identifica o erro, você tem que propor solução, né? Então, vários erros foram identificados, eu propus solução e o chefe, na época, não quis receber o relatório, porque disse que eu estava condenando a Petrobras. E como eu era sindicalista, mais um motivo para os caras me baterem. Eu digo, tá bom, você não quer receber, aí mandei por e-mail. Aí 4 anos depois que acontece esse fato, mandaram eu desembarcar para vir conversar com o gerente aqui, da unidade de Sergipe Alagoas. Aí ele disse que eu era responsável porque eu tinha sido treinado e não tinha observado essas anormalidades. Eu disse, não, rapaz, eu observei e botei no relatório. E lá no sistema não tinha. A minha sorte é que eu passei para meu e-mail pessoal. Aí fui em casa, papai, peguei e levei para ele. Aí, quer dizer, pela morte do cara que morreu, né? Dos 4, né, que morreram, não vai trazer de volta. Porque uma penalidade de 3 anos de cadeia para o gerente, porque ia sobrar para mim, se eu não tivesse feito, não tivesse insistido, não tivesse comprovar, né? Comprovar, ia sobrar para mim. Então, aí o cara lá foi preso, pegou 3 anos de cadeia, um pegou 29 dias de suspensão na empresa, outro pegou 15. E eu sempre mantive minha postura dessa forma. Então, principalmente quando você é um cara de associação, você é um cara de sindicato, você é um cara que se destaca porque reivindica, sabe onde vai buscar, então os caras me pegam por qualquer coisa. Quer dizer, tentavam me pegar, mas não conseguiam em função de que eu fazia meu trabalho correto. É complicado. E não só na parte pública, mas na parte privada também, é um Deus nos acuda. Peço licença aqui, verdade, Gomes. Fica à vontade. Agradecer aqui meus patrocinadores, a Geobras, Serviços Geotécnicos, nosso amigo Danilo, 3D Engenharia, serviço de casa de alto padrão, nosso amigo Daniel Diniz, Barbearia Marcelo, pensando naquele corte masculino, fica ali na Farolândia, Barbearia Marcelo, Soedes Empreendimento, nosso amigo Ed Clay, serviços públicos, Bergs Hidráulicas, pensando no serviço hidráulico, nosso amigo Berg, Suprimac, aluguel de equipamentos, nosso amigo Marquinho, nosso amigo Júnior, e a GL Construções, nosso amigo Gustavinho, Construções de Incorporação.
Vai desculpando aí, Gomes. Nada, Mas tem que agradecer os colegas, os amigos. Com certeza, fica à vontade. Qual foi o momento mais memorável da sua carreira, assim? Que foi, bicho, mereço as 3 estrelas aqui no ombro. Rapaz, primeiro o seguinte, quando eu estava trabalhando ainda, né, eu estava na ativa, então, como muita coisa não podia ser escondida de mim, né, porque não era assim com qualquer bala que os caras me enganavam, né, e Magal é prova disso, ele sabe perfeitamente a minha história lá dentro. E os caras normalmente me davam oportunidade, né, me davam, mas não porque queria, me dava porque eu era merecedor daquela oportunidade. Várias pessoas ficaram, quando você participa, por exemplo, de um grupo que recebe a pré-certificação de uma norma internacional, para mim isso foi um ganho considerável, porque depois eu passei a ser multiplicador em educação ambiental e tive que aplicar as normas. E depois eu fui fiscalizar obra de navio, de plataforma, obra voltada para a área de petróleo, aplicando as normas internacionais. Existe sempre essa preocupação, existiu na realidade. Eu acho que acredito que hoje não mais tanto, mas quando surgiu a profissão tecnólogo, sempre existiu esse medo do sombreamento com o engenheiro. Qual é a diferença, para quem está assistindo a gente que não sabe, entre um engenheiro e um tecnólogo na prática? Na prática, um engenheiro é um profissional que tem um conhecimento abrangente. É um conhecimento mais... tem um conteúdo maior, tem uma carga... uma carga na universidade maior do que a dos tecnólogos. Os tecnólogos, ele recebe o curso, ele faz a graduação, mas ele é uma pessoa específica. Tecnólogo em segurança do trabalho. Ele não vai buscar aquele conhecimento que tem toda a engenharia. Então, ele é específico naquilo que ele faz. Segurança do trabalho, vai tratar somente de segurança do trabalho. Tecnólogo da elétrica, vai tratar somente questões da elétrica. Da civil, então ele vai ter o limite dele, as atividades dele. Por isso que a gente provou e dentro do sistema, com fé e CREA, e a gente conseguiu revogar a resolução 313, porque ela engessava demais. Então, não deixava liberdade para que os tecnólogos pudessem trabalhar. Então, cada um tem o seu papel. Ô Gomes, não está aqui na pauta, mas eu gosto de fazer... Estou fazendo essa pergunta para quem está passando aqui na nossa mesa. Se você fosse, hoje, o presidente do CREA, o que você faria de diferente? Rapaz, se eu fosse presidente, em primeiro lugar... era lhe chamar para você ser meu assessor. Esse é o meu primeiro salário não é ponto. barato não, Gomes. Não tinha problema, a gente ia buscar recursos onde tivesse que ir. Mas o que eu faria? O CREA é um conselho de fiscalização, como todos os outros, como o CRQ, como o CRA, e que fiscaliza o trabalho do profissional, né? Então, no CREA tem a engenharia, tem a agronomia e tem os tecnólogos. É bem verdade que todos merecem espaço, todos. Eu não trataria de forma, com essa discrepância toda, os tecnólogos. Eu falo dos caras que já passaram. Não sei, a visão de Deus me parece que ele tem um entendimento melhor dessa questão, a visão do Vinícius também, que é o presidente do Confea, e acho que ele vai trazer benefício, porque quando você tem um profissional valorizado, você tem também um sistema valorizado, ou vice-versa. Então hoje, seu lema dentro do CREA seria encurtar
a distância, os espaços, retirar os obstáculos que só fazem atrapalhar. Muita burocracia para pouca, Pouco rendimento, né? pouco Final. rendimento. É muita burocrática. Infelizmente, não só no sistema, acho que no Brasil todo é uma burocracia, meu Deus do céu. Tudo é entrave, nada vai, tudo é papel. Quando você vai olhar, é uma coisa que podia ser resolvido fácil, demora demais. Pô, que mudando aqui, sem dar nome às pessoas, né? Para poder não ficar comprometido aqui e dar o direito da resposta. Pô, mas a gente sofrendo aí enquanto associação, né? A gente sabe que eu sou representante do Clube de Engenharia aqui de Sergipe. Fez um evento aí, e para poder conseguir um recurso da nossa mútua, mas bicho, foi um vai e volta de burocracia, vem para lá, vem para cá, tal, para poder vir saber foi ontem, acho que estava conversando com um colega da gente lá do clube, que deu tudo certo, dessa vez foi aprovado a prestação de conta do evento, que foi todo redondinho. Não tinha, se fosse um evento desorganizado, mas um evento todo redondo, uma burocracia tremenda, entendeu? Para que isso? Não é para facilitar a nossa vida. Pronto, exatamente era isso que eu ia dizer. Então, como é que o presidente da mútua, o diretor-geral da mútua, chega nos eventos, nos encontros, nas semanas de engenharia, diz que está transbordando de dinheiro a mútua e quer e precisa ter saída, né? desafogar. O túnel está cheio, está derramando, então ele precisa de um lugar para botar. Não, quando você pede, diz que não tem. Pronto, veja a contradição. Então, ou tem ou não tem. Eu tenho ou não tem. Não adianta você vender. Eu ia falar um negócio aqui, o povo vai falar assim, né? Captei qual o seu partido político, eu gosto de ser aqui imparcial, nem falando politicamente nível nacional, nem esquerda nem direita. Não quero deixar isso aqui politizado, entendeu? Gosto de política, certo, mas não quero deixar politizado aqui. Mas não adianta você oferecer uma coisa e no final você dá outra. Dá outra. Não tem condições. Então, assim, estava até conversando com o nosso amigo hoje lá na Imurb sobre isso daí, essa questão da promessa. Eu não gosto de prometer, eu gosto de fazer. De fazer. Entendeu? Também. E não espero também que ninguém faça por mim. Eu vou lá e faço. Sem saber que a pessoa vai fazer por mim, mas eu vou lá e faço. Gosto muito de resultado. Né? Você tem que fazer e ver resultado. O resultado é importante. O Gomes, como é que é a colaboração dos tecnólogos para os engenheiros no campo do trabalho? Como é que você vê essa questão? O que é que pode trazer de resultado diferente? O tecnólogo nada mais é do que aquele meio de campo entre o praticante, entre um técnico, vamos supor, e o engenheiro. O engenheiro é um gerente de obra, é um fiscal de obra. O tecnólogo já é um profissional que ele fica fazendo esse meio campo. Então, o gerente, o supervisor, tem outros afazeres, tem outras atribuições, tem outras preocupações e às vezes ele não tem esse meio campo aí para poder fazer esse lado. Ou seja, quem vai pegar bronca de um lado e de outro é o tecnólogo, porque ele está no meio recebendo ordem do engenheiro, do supervisor, do gerente e está passando para os técnicos, para as pessoas que realmente fazem o trabalho. Então ele serve, ele é como se fosse um camarada que cuidasse da planta, né? Foi plantado, o cara quer colher, precisa colher, e ele é esse cara que faz esse meio de campo. Ô Gomes, eu não sei na sua parte da questão dos tecnólogos, mas questão ética, né? Tive muito amigo ainda dá uma pecada na parte ética, muito processo ético, quando eu fui coordenador da Civil por 3 mandatos. 3 mandatos não, por 3 anos, né? Foram 2 mandatos que eu tive enquanto conselheiro, foram 3 anos que eu tive à frente da Civil aqui no nosso estado. A gente pegava muito processo ético. Como é que é a questão do processo ético na área de vocês? Então, Diego, eu vejo o seguinte, o cara sabe até onde ele pode ir, o cara sabe o que é que tem que fazer. Então, se ele não faz de acordo com o que está escrito, ele está se comprometendo, ele está colocando em jogo a sua profissão. Porque quem está, às vezes você vai analisar um processo desse,
Aí você vê que o cara, por lado da amizade, ele não merecia isso. Mas você também tem que agir de forma ética. Então, de forma ética, você vai agir dentro do que preceitua a legislação. Porque às vezes você não pode fazer aquela coisa chamada de quebra-galho. Porque senão você acaba se comprometendo também com a situação. Você tocou no assunto aqui anteriormente, em algumas respostas anteriores, a questão dessa Simão amiga do tecnólogo com o engenheiro, que seria aquele cara, tipo um técnico com um conhecimento um pouco mais avançado. Então, seria um cara que levaria um relatório de como sua obra está tendo, passo a passo de produção e tal, para o engenheiro. Isso. E nós estamos vivendo numa realidade hoje da inteligência artificial, onde muitos profissionais estão utilizando a inteligência artificial para poder fazer relatórios, fazer diversos tipos de trabalho. Como é que você vê a questão da inteligência artificial no ramo dos tecnólogos? Então, esse profissional da área de tecnologia, mais um motivo para ele acompanhar a evolução a evolução da própria tecnologia. Então, a inteligência artificial tem alguém que opera. Então, você tem um programa que você instala. Então, ele precisa se atualizar. E se ele não se atualiza, aí realmente ele vai acabar sobrando. Porque é como o exemplo do pedreiro que você falou. O cara vai acabar sobrando. Não vai ter atividade para ele. O Gomes, uma discussão, não âmbito só de sistema, âmbito nacional, questão da inclusão e da diversidade, certo? Eu tenho amigos homossexuais no ramo da engenharia, certo? Tenho diversos amigos negros também na engenharia, que para mim não diferencia em nada, né? Eu olho questão profissional. Na minha empresa mesmo já contratei homossexuais, negros, mulheres. Então, para mim, eu vejo uma visão muito importante você ter esse olhar que não seja um olhar crítico. Como é que você vê na questão dos tecnólogos, essa questão da inclusão e da diversidade? Eu encaro assim como comum, é uma situação comum. O que você tem que ver não é a opção de vida que o camarada fez ou que a mulher fez. O que você tem que ver é o lado profissional. Eu avalio pelo lado profissional e não pela opção de vida dele. Tem que ser, eu acho que... Porque o Brasil, não é só o Brasil, o mundo está meio dividido, está polarizado, né? Todo mundo fala extrema direita, mas também tem a extrema esquerda. Isso. Fica dividido aí e aquele cara que está no meio ali fica sem saber o que fazer, para onde correr. Mas eu acredito que seja desse caminho. O caminho é esse. O caminho é esse. Aos olhos de Deus, isso. Somos iguais. Né? Somos iguais. A opção de vida você fez. Você gosta, vá. Tem uma drogazinha ali para a gente usar. Você gosta, vá. Boa viagem. Eu não posso fazer nada. Porque a droga, é interessante, a droga ela não é ruim. Ela faz mal. Mas ela é boa para aquela hora, aquele momento que o cara está usando, né? Ele proporciona o prazer. Então ele está procurando aquilo ali porque aquilo ali proporciona o prazer. Ela não é ruim no sentido figurado da coisa. Eu não estou elogiando droga, Deus me livre aqui, longe de mim. Eu estou falando que assim, o cara procura droga porque ele proporciona prazer para ele naquele momento. Mas depois destrói o cara todinho. Exatamente. Porque, né? Porque ele faz uma vez, consome um cigarro por dia, vamos supor, começa assim. Depois vai ser 2 cigarros por dia, vai ser 3 e por aí vai. Pode ser 40. Né? Pode ser. Agora pode ser 40, não vai preso não. Pronto. Quer dizer, que educação você vai passar para seus filhos e para seu neto? Justamente. Tem uma pessoa que está pensando, que está no momento ainda da escolaridade ainda, não deve pensar, na verdade a pessoa não deve pensar nunca em droga, né? Mas estou pensando na pessoa que está se criando, ainda se fazendo. Entrar por esse caminho aí é um caminho meio sem volta. E quando para ter volta é muito difícil, é complicado, né? Então fica a dica aí para quem está assistindo jovem, nunca queira entrar nesse meio, né? É verdade. Como é que equilibra a demanda da inovação constante, na necessidade de garantir a segurança e a qualidade?
Eu aprendi o seguinte: segurança ela tem que estar sempre em primeiro lugar. E pode trabalhar juntas, segurança com qualidade. Você pode ganhar dinheiro fazendo sua obra, mas não danificando o meio ambiente. Então elas podem trabalhar em paralelo. Eu não vejo problema nenhum nisso aí. Porque qualidade você tem que ter, segurança também. Você tem que ter seu lucro. Evidentemente, ninguém trabalha sem ganhar dinheiro, não é? Então, isso aí, você faz apenas uma separação de valores, porque são valores diferentes, né? Impacto ambiental é um valor que você só vai danificar o meio ambiente. Cuidar da segurança é um valor que você vai proteger os trabalhadores e os seus equipamentos. Já que você falou nessa questão do impacto ambiental, como é que você vê a questão da sustentabilidade? Porque o pessoal da ambiental, né, os ambientalistas, têm uma visão da construção civil, das engenharias em si, serem os destruidores do mundo. Como é que você vê a questão da sustentabilidade? É como eu disse, né? O progresso, ele chega. Ele tem que chegar, porque o povo, todo dia nasce gente. Então, onde é que você vai botar esse povo todo se não tem moradia? Se não tem espaço para que esse povo nasça, cresça, reproduza e depois vá embora. Não é? É um processo natural da vida. Então, o progresso chega, mas você também tem que ter esse cuidado de proteger o meio ambiente. E vamos aterrar uma lagoa lá na Aruana, por exemplo, lá perto da gente. Vamos aterrar a lagoa, o cara está aterrando aquela lagoa, não sei como é, não sei como é o procedimento. Inclusive parou, o IBAMA deve ter notificado, alguma coisa assim, porque você tem que dar uma outra condição. Se você aterrar um manguezal, for aterrar uma região onde se produz alimento principalmente, você tem que dar espaço ao cara em outra área, em outra região, né? Então, esse trabalho pode ser feito em paralelo. Você trazer o progresso e protegendo, evitando os impactos ambientais. Gomes, qual é a característica principal para um tecnólogo ser bem sucedido na parte da tecnologia, na parte de engenharia? Então, ele precisa primeiro estudar e trabalhar também, né? Não adianta o cara botar um anel no dedo e quando chegar no mercado de trabalho, tatua, sem saber o que vai fazer. Então, esse cara tem que ser um profissional que tenha conhecimento do que estudou. Caso contrário, ele fica para trás. CREA Júnior. Muito importante no nosso sistema, são estudantes ainda e acredito que tem um CREA jovem agora que tem a questão de até 2 anos de formado, você participa ainda do CREA Júnior. Como é que você vê essa questão da importância do estudante dentro do conselho? Eu acho um espaço bastante importante, porque como diz a história, é aprendendo que se faz. Então, o estudante ele merece um espaço, merece uma oportunidade. Vai estagiar onde? A empresa vai lhe dar espaço para você estagiar? Como é que vai ser? Não. Aí você tem um conselho que abraça o profissional. E isso, para mim, é uma atitude que merece aplausos, tá? Então, por exemplo, às vezes o estudante ou se formou há pouco tempo, vai no mercado de trabalho e o patrão disse que não tem emprego para ele porque ele não tem experiência. Então a gente tem que acabar com esse negócio. Gomes, meu amigo, tá pleiteando aí o nome, clamor dos amigos para ser vereador aqui de Aracaju. Então, você hoje é um pré-candidato a vereador aqui em Aracaju.
como é que tá esse sentimento aí dos amigos? Como é que tá a correria, né, do dia a dia, que eu sei que não deve estar fácil? Então, Diego, veja bem, é mais um pleito na vida que eu estou enfrentando, porque eu, sinceramente, não consigo ficar parado. Agora, entendo que as pessoas, os simpatizantes, os amigos, os profissionais, têm que acompanhar. Se não acompanhar, a gente não consegue ir para lugar nenhum, porque a política, ela está presente em todo e qualquer segmento da sociedade. Como hoje Gomes, enquanto pré-candidato, tem uma visão de qualidade de vida na nossa sociedade aqui aracajuana? A qualidade de vida para mim é você ter um transporte de qualidade, você ter uma saúde de qualidade, você ter um salário que dê condição de você manter uma família, dê condição de você se sustentar, você ter um professor na sala que tem um salário considerável. Então, para mim, isso ajuda em muito na qualidade de vida. Gomes, questão dos carroceiros, que é uma realidade aí na nossa capital sergipana, que fica com a cara de interior, não querendo tirar o emprego do pai de família que vive daquilo ali. Mas eu acho importante a questão, a circulação, evitar avenidas, entendeu? Locais onde possam transitar esse tipo de transporte da carroça. Porque, infelizmente, a cultura brasileira, o cara lá pega o entulho da casa de uma pessoa e despeja de qualquer jeito em qualquer lugar, trazendo rato, barata, para aquela vizinhança que está ali, que na casa dele. Ele não vai jogar na frente da casa dele, ele joga na frente da casa dos outros. Qual a sua visão, enquanto pré-candidato, ainda não é candidato, enquanto pré-candidato, qual a sua visão perante a isso? Eu entendo, Diego, o seguinte: em primeiro lugar, a responsabilidade de acompanhar o descarte do resíduo é de quem produz. É como diz a legislação ambiental. O carroceiro, ele é uma pessoa que não tem... É uma pessoa que não está preparada para esse tipo de comportamento. Então, quando ele faz esse descarte, como aconteceu há uns 3 meses atrás, a prefeitura foi lá, limpou ali na rua Maria Vasconcelos, lá na Aruana. E no outro dia, os carroceiros jogando entulho ali naquela região, assim como o pessoal das construtoras que estão construindo aqueles prédios ali, aqueles condomínios. Também tem esse hábito de jogar no lugar mais perto que encontrar. Aí depois reclama do político, do parlamentar, do vereador, do prefeito, que é corrupto, que não está fazendo trabalho decente, que não está sendo produtivo, mas quando o problema chega nas mãos dessa pessoa, essa pessoa simplesmente prefere agir com incompetência ou irresponsabilidade. Eu vejo que ali na Aruana precisa realmente ter um representante à altura. E a coisa só funciona se você tiver representante. Se não tiver, você tem representante do parlamento, você tem representante da polícia, de médico, de bombeiro, de engenheiro. E você não ter representante, por exemplo, os tecnólogos não têm representante no parlamento. É lamentável uma situação dessa, infelizmente. Nós temos cerca de 8.200 tecnólogos aqui em Sergipe. E é lamentável uma situação dessa, onde você não encontre pessoas que lhe representem. Então, a educação básica, ela deve ser aplicada em todo e qualquer seio da sociedade. Então, a educação que um carroceiro tem não é a mesma que um cara, dono de obra, um gerente, um engenheiro tem. Ele deveria acompanhar ou então determinar o descarte desse resíduo no lugar apropriado. Então seria educar esse pessoal a questões de conscientização para o descarte em local apropriado. Local apropriado, exatamente. O Gomes, existem os pilares fixos de uma gestão pública. Segurança pública, educação, saúde e infraestrutura.
quais desses seria o foco do José Gomes? Veja bem, a obrigação do governo, a obrigação de quem nos representa é fornecer gratuitamente, segundo a Constituição, moradia, saúde, educação e segurança. Quando o gestor está lá e rasga a Constituição, a gente fica à mercê dessa situação. Porém, eu, como representante de um povo, se algum dia eu chegar lá, eu vou trabalhar em cima exatamente dessa situação. Porque é inadmissível, Diego, que as pessoas não tenham segurança no transporte público. É impossível, Diego, que as pessoas que necessitam, não a gente que já tem um poder aquisitivo um pouco melhor, as pessoas pagam tanto imposto e não tenha uma condição de segurança nem para sair de casa para ir na padaria comprar um pão. As pessoas não tenham essa segurança, as pessoas não tenham educação, porque o aluno hoje bate na cara do professor e o professor, por sua vez, fica com medo de voltar da aula, como já aconteceu ali no bairro Industrial e em várias partes do Brasil. Então, isso é simplesmente inadmissível. O que a gente, fica à vontade, o que a gente precisa é aplicar as leis que já existem. Ou seja, colocar em prática a própria Constituição. Maravilha. Ô Gomes, infelizmente nosso tempo está se esvaindo. Como tudo que é bom dura pouco. Até me emocionei, viu, Gomes? Aqui Que bom. Que bom. Eu sempre deixo aqui uma pergunta para meus convidados. De qual mensagem você deixa do que você espera do futuro? Você pode olhar para essa câmera aqui e ficar à vontade. O que você espera do futuro, Gomes? Veja bem, a gente precisa construir sempre. Não é construir obra, construir a vida. Educar sempre. Ser participativo naquilo que você pode ajudar alguém. Bem verdade que ajuda não é você dar dinheiro, mas você dá a condição daquela pessoa sobreviver. Isso para mim é uma ajuda e uma ajuda bastante importante. Então, a você, seguidores do programa de Diego, a população em geral, a sociedade, eu digo, faça sempre o bem, que um dia volta. É esse o meu recado que eu tenho para vocês. Bom, Gomes, muito obrigado. Foi uma aula aqui, como sempre, né? Conversar com você é sempre uma aula. Você sabe a satisfação que eu tenho tê-lo como amigo pessoal. Espero que seu nome seja escolhido para nos representar aqui em Aracaju. Tenho uma fé da sua vitória, certo? Enquanto pré-candidato, e no dia que for candidato, vamos aí galgar a outras conversas, beleza? Com certeza, Diego, com certeza. A gente utiliza sempre, tem muita fé em Deus, né? E Deus querendo, a gente consegue mais um passo. Deus querendo. Se não for agora, pode ser depois. E quero agradecer de coração o espaço de você ter cedido aos profissionais tecnólogos, aos profissionais da engenharia, às pessoas que precisam de informação. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado, Gomes. Eu faço isso por amor, você sabe disso. Não quero nada em troca, não ganho nada aqui. Os amigos que ajudam a gente aqui para poder a gente pagar o espaço, pagar nosso produtor. Então, assim, é um custo e é uma dedicação muito grande. Você montar pauta, fazer a pauta, mandar para o entrevistado se ter uma base de como vai vir para a entrevista. Então, tudo isso aqui é manual, né? Então, aqui é no braço mesmo. Mas agradeço pelas palavras. Saiba que aqui você tem um amigo e os tecnólogos têm o conforto de me procurar a hora que se sentir necessário, de procurar Luiz Diego. Pessoal, vá desculpando aí a gripe, né? A rouquidão, a tosse aqui, a minha, do Gomes aqui, saindo da gripe aqui, mas não ia deixar de gravar para vocês e levar esse conteúdo tão importante dessa parte dos tecnólogos a nível Brasil,
Estamos aqui com o nosso ex-presidente nacional da Federação dos Tecnólogos. Então, para você, meu amigo, que ficou até aqui agora, se inscreve, não deixe de se inscrever. E o Triple C, curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?